Olha, ontem foi realizada uma Assembleia Geral e no CEPA, o maior complexo educacional de Alagoas, e representantes dos sindicatos dos agentes de endemias e saúde decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. A decisão atingiu todos os serviços ofertados à população. Segundo o sindicalista Cláudio Correia, a greve é o único caminho que resta, já que o prefeito de Maceió, JHC, não recebeu os sindicalistas e ficou, segundo ele, abre aspas, enrolando, fecha aspas, os trabalhadores. O prefeito não paga o piso, então é preciso mandar um projeto para a reestruturação do nosso plano de cargos e carreiras. É de lamentar que o prefeito não nos recebe mais. Por isso, infelizmente, a greve é o caminho decidido pela categoria, foi o que afirmou. Cerca de 1.200 agentes de saúde e endemias aguardam o pagamento da equiparação do piso nacional da categoria, que passaram a ter o direito de receber R$ 2.424, um aumento de cerca de 30%, que foi uma luta construída pelo senador Fernando Collor. Essa imagem mostra os agentes de endemia, agentes de saúde, que já têm travado uma luta muito grande com a Prefeitura Municipal de Maceió por essas bandeiras, principalmente de reajuste salarial, e que essa situação ainda tem sido, até as vésperas da eleição, levada realmente para o conhecimento da sociedade, como aconteceu ontem, aproximadamente 1.200 agentes, hoje esperando essa implantação do plano de cargos e carreiras, e junto à Prefeitura Municipal de Maceió tem tentado discutir, buscar soluções, mas até o presente momento nada ficou claro a respeito de alternativas para esses profissionais que são fundamentais para a sociedade maceioense e para a sociedade alagoana. Nós vamos continuar acompanhando e trazer mais detalhes no decorrer da nossa programação. Estamos fechando o mês de setembro e, como falávamos no bloco anterior, é um mês que também ficou marcado não só para as campanhas da saúde mental, para as campanhas de pessoas com deficiência e, naturalmente, nós vamos falar agora de trabalho de conscientização. A Semana Nacional do Trânsito, o mês do trânsito é o mês de setembro também, e várias ações foram desenvolvidas. Aí o cara pode estar do outro lado, você, minha senhora, pode estar pensando o seguinte: mas que ações são essas? Educar no trânsito é multar? Não, gente. Já estamos falando de uma maneira muito clara. Educação no trânsito. Tudo vem como princípio a educação. E hoje a gente trouxe aqui no estúdio um especialista no setor para fazer um balanço do que a gente observou durante todo esse período. Seja bem-vindo, José Benedito Júnior, o professor Wolverine, personagem Wolverine mesmo, assim como o Canhão, ficou também conhecido o professor José Benedito Júnior como professor Wolverine, ele que também é agente da SMTT da cidade de Rio Largo. E vamos falar um pouquinho sobre a Semana Nacional do Trânsito. O que é essa Semana Nacional do Trânsito para a categoria, naturalmente, e para a sociedade, professor Wolverine? Muito obrigado pela presença. Canhão, bom dia. Bom dia. Eu que agradeço pela presença, pelo convite. É um prestígio enorme estar aqui hoje na TV Mar. Todo nosso. E espero que o público entenda o nosso motivo, o motivo da Semana Nacional de Trânsito. O que é isso? O que é a Semana Nacional de Trânsito? A Semana Nacional de Trânsito, ela é uma semana que intensifica a educação para o trânsito em todo o Brasil. Ela é comemorada do dia 18 ao dia 25 de setembro. Certo. Por isso que fala Semana Nacional de Trânsito. E aí o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele traz também o Código de Trânsito Brasileiro, ele traz a responsabilidade para os órgãos de trânsito cobrarem, estarem na rua, criando projetos e propostas como a escola pública, que traz o conhecimento para os jovens e crianças. E aí a gente começa a trabalhar diversos temas em vários segmentos, não somente no trânsito, como nas empresas, nas escolas, para trazer um momento de reflexão. Porque, Canhão, a melhor prevenção de evitar acidentes, a melhor forma de se evitar acidentes é através da educação para o trânsito. Isso. Agora, professor Wolverine, vamos falar um pouquinho como instrutor também de trânsito, como tem sido. Você falou uma situação que para mim é muito importante, a presença nas escolas. Eu diria que todo o processo
ele acaba promovendo uma mudança de cultura na sociedade com a implantação de políticas públicas, né? Quando você implanta políticas públicas, a visita nas escolas para poder orientar as nossas crianças sobre as responsabilidades e o que é mais importante, a educação. Você é agente da SMTT, mas construíram a imagem de que a SMTT é uma fábrica de multas. É importante dizer que ações como essa acabam desmistificando essa ideia e mostrando que tudo faz parte da educação. Se o cidadão é educado ao conduzir o seu veículo, se o pedestre respeita as faixas de sinalização, se os ciclistas, os motociclistas também têm aquele direito de ir e vir, respeitando com empatia o espaço do próximo, eu diria que a SMTT não teria razões, por exemplo, ou qualquer outro órgão fiscalizador não teria razões para aplicar multas. A pergunta que faço é a seguinte: hoje, como é a situação do trânsito em Alagoas? O pessoal tem apresentado uma educação adequada no trânsito em Alagoas, professor Wolverine? Canhão, eu tenho o privilégio de trabalhar nas duas pontas, da formação à fiscalização. Então, eu tenho 10 anos que trabalho com o trânsito, né? Instrutor de trânsito. Uma década, né? Já tem tempo. Muito tempo. Então, eu formo condutores e, ao mesmo tempo, fiscalizo esses condutores que estão lá na rua. E o que é que eu percebo? Que falar de educação quando se tem 18 anos é muito tarde. Perfeito. Quando se cobra que você vá para uma autoescola, falar de educação, entender o que é o trânsito, eles não aceitam. Já chega com a mente fechada, querendo decorar para fazer prova, decorar para fazer um exame e depois esquece tudo. Então, eu como agente de trânsito, eu me sinto muito triste e com uma certa sensação de frustração. Porque quando eu autuo um infrator, eu paro e reflito: poxa, não fizemos a nossa parte. Todo mundo, Detran, autoescola, as escolas públicas, e aí eu trago a responsabilidade para os gestores, porque o Código de Trânsito ele é de 1997, entrou em vigor em 98, então de lá para cá já tem muitos anos. Certo. E lá tem um capítulo que fala da educação para o trânsito, que é bem claro: a educação para o trânsito tem que ser trabalhada desde a pré-escola, primeiro, segundo e terceiro grau de ensino. Então, se a partir do momento que você coloca a legislação de trânsito como uma disciplina obrigatória, interdisciplinar, essa pessoa já vai crescer, ter uma mentalidade de 18 anos e aceitar as regras, a mudança comportamental, o exemplo de estar lá fora. E eu, como educador de trânsito, é muito mais fácil você educar uma criancinha do que você tentar corrigir um adulto. É verdade. Educar a criança para não autuar um adulto. É verdade, é bem interessante isso aí, né? Educar a criança para não ter que atuar um adulto. Porque, na verdade, é o que acontece, né? E eu diria que não é somente você estudar para um exame e, de repente, conseguir minha permissão, de repente, se eu passar um ano sem receber nenhuma multa, vou ter minha carteira, a minha CNH definitiva e, a partir daí, mais nada interessa. Eu diria que ações contínuas, elas são necessárias para que a população ela passe a mudar o comportamento, principalmente os mais jovens, né? As crianças, né? E aí onde entra a questão da participação, como disse o professor Wolverine, dos gestores nesse quesito. Agora, o que é que nós precisamos fazer no atual momento para termos um trânsito mais seguro, Wolverine? Olha só, é um trabalho que demanda de muito tempo e uma equipe enorme que esteja interessada, de fato, de mudar a realidade no trânsito. Para isso, a Secretaria Nacional de Trânsito, ela criou o RENAEST, Registro Nacional de Estatísticas de Acidentes de Trânsito. E o Detran, ele é obrigado a fornecer um relatório mostrando detalhadamente o que é que está acontecendo. Quantos sinistros acontecem em Alagoas, só para você ter uma ideia, 2021, quantos acidentes aconteceram? 2.230. Número de feridos, 4.000. Número de óbitos, 603. Então, a gente está mapeando aqui as principais infrações, as características dos acidentes. Esse relatório é muito importante para começar a criar estratégias e políticas públicas. E, ao mesmo tempo, o Brasil fez assinou um pacto com a ONU, a Organização das Nações Unidas, e criou, então, o PENATRANS,
que é o Plano Nacional de Índice de Redução de Mortes e Lesões Causadas no Trânsito. E o Brasil se comprometeu em uma década, já foi prorrogado, então o Brasil se comprometeu até 2030 reduzir pelo menos, o ideal seria 0, porque falar de mortes não é aceitável, né? Número 0. Mas o Brasil se comprometeu em reduzir pelo menos em 50%. E aí o Senatran, aqui do estado de Alagoas, e gostaria de dar o parabéns aos conselheiros, porque eles criaram um grupo de trabalho para falar sobre políticas e criar um estudo científico qual a melhor estratégia a adotar para reduzir esses índices, a qual, inclusive, eu faço parte desse grupo, fui indicado pelo CETRAN, e gratidão aqui, espero contribuir muito para trazer uma segurança maior para o trânsito. Isso é muito importante, né? Agora, existem algumas situações, por exemplo, a sua trajetória ao longo desses 10 anos envolvidos diretamente com educação e com disciplina no trânsito, Wolverine, traz também uma bagagem muito boa para algumas obras. A informação que nós recebemos da nossa produção é que você foi coautor de 2 livros, é isso, escritor, não é? E eu gostaria que você falasse como é desenvolver uma obra e deixar esse legado, por exemplo, como coautor, para uma sociedade que ainda tem dificuldades, sim, de leitura, não por falta de educação, mas por falta de vontade, muitas vezes, até de querer ler. Mas incentivar, por exemplo, com um legado desse deixado, para uma geração que daqui para frente precisa mudar esse comportamento, esse lado comportamental. Wolverine? Olha só, foi um sonho que eu realizei em construir um livro, com a autoria com Ednilson Ribeiro. E estamos na nossa 2ª edição, vamos para a nossa 3ª edição. E aí, o que eu observo é o seguinte, o legislador, ele não facilita a vida de quem precisa da lei. Porque você olha para o Código de Trânsito, só esse ano tiveram 3 leis que alteraram o Código. Então, cria uma insegurança jurídica. E se você não perpetuar um estudo, né, não se atualizar, você se perde no conhecimento do trânsito e traz uma desinformação para alguém lá fora. Sim. Então, eu como atuo diretamente com o trânsito, todo dia eu tenho que estar lendo a legislação de trânsito, as resoluções do CONTRAN, estamos chegando perto de 1000 resoluções do CONTRAN, então é impressionante. Então, foi uma obra que dedicou muito tempo e tentar transmitir uma mensagem simples do que o legislador quis dizer com aquilo. Eu também tenho um projeto de iniciação científica sobre acidentes de trânsito, crimes de trânsito, as causas e consequências dos acidentes de trânsito na comarca de Maceió, cuja o meu orientador, o Ivan Luiz, procurador aqui do estado, professor, então um abraço aí ao Ivan. E aí, mais uma vez, você cria projetos, cria um estudo, mas nada vai dar certo se não implementar. Isso. Então, a parte da ideologia só funciona com a execução. O legislador estabelecer uma lei em que se fala de educação em todas as instâncias do ensino, e você olha hoje para o executivo, você não vê nada disso. Você não vê nada disso. Eu, como agente de trânsito, né, um abraço aos agentes de trânsito do Brasil, especificamente aos de Rio Largo, é muito difícil porque quando você aborda um infrator, ele não aceita estar errado. As pessoas que passam ao redor não apoiam o trabalho do agente de trânsito, apoia o infrator, falando que a gente está ali para ganhar dinheiro, não sei o quê. Sim. E aí o pessoal fala, existe uma fábrica de multas. E eu paro e penso, espera aí, o Código de Trânsito não está ali dizendo avança o sinal vermelho? Sim, claro. Ele não ordena nada disso. Anda sem cinto? Ele não fala nada disso. Então, muito pelo contrário, o que existe é uma fábrica de infratores. Porque a partir do momento que deixar de existir infração, não tem o que fazer, não tem o que fiscalizar. E muitas vezes o fato do agente de trânsito estar na rua é um trabalho de prevenção. Porque de longe você vê o amarelinho, o pessoal chama amarelinho. Ó, amarelinho, eita, coloca o cinto, eita, coloca o capacete. Pelo menos naquele momento, a pessoa está lembrando que existem regras. É verdade. Mas depois daquilo passa, esquece e com o tempo se perde. Agora, é importante, Wolverine, quando se tem essa consciência, né, da sociedade em querer transformar, né, e fazer a mudança de papéis, tirando o ator, né, na possibilidade de mocinho para vilão, que é o que geralmente acontece com vocês, que a sociedade passe a lembrar, isso é uma questão de resquícios mesmo históricos, né? Estamos falando de um país que é acostumado a conviver com situações erradas e achar que o errado é o certo.
Infelizmente é essa a situação. Talvez se vocês fizessem vista grossa, deixasse passar as infrações estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, talvez vocês fossem vistos de uma maneira bem diferente pela sociedade, o que é errado. Vocês estão apenas no cumprimento da lei, acredito realmente cegamente nessa situação. Inclusive, quando cometo alguma infração no trânsito, já cometi várias, viu, Wolverine? Várias, não são poucas não. Né? Às vezes desligado, celular. Quando sou abordado pelo agente de trânsito, a primeira coisa que faço, irmão, estava errado, pode aplicar a multa, entendeu? E acabou. Por quê? Porque você não tem como argumentar numa situação como essa. Não dá para você chegar e dizer assim, ô meu irmão, vamos ver aqui um jeitinho para a gente resolver a situação, eu sei que eu errei, mas para tentar convencer o cara de não multar. Eu acho que o agente de trânsito tem que multar se você for pego em flagrante, cometendo sim. Não tem conversa. Não tem conversa. Ô Canhão, é importante destacar que o agente de trânsito não está ali somente para autuar, porque nós fazemos parte da segurança viária. Segurança viária. Sim. Então, quando eu abordo o condutor, o que é que eu procuro? Primeiro, verificar se os documentos estão ok, a CNH é falsa, o veículo está com o chassi raspado, alterado, foi furtado, foi roubado, porque já aconteceu casos de a gente conseguir recuperar veículos furtados, roubados na abordagem. Isso é bom. Evitar também cometimento de crimes, porque é inevitável, a gente não sabe quem é vilão e quem não é. Claro. Evitar, por exemplo, sequestro relâmpago. Quando eu abordo o veículo, vejo várias pessoas, eu pergunto, quem é? Ela é o quê? Sua? Se você olhar no meu Instagram lá, Wolverine Júnior, você vai ver minhas abordagens, que eu procuro divulgar um pouco o dia a dia do agente. Trabalho com câmera, isso? Trabalho com câmera. É importante. Todo o meu plantão, ele é monitorado, ele é gravado 24 horas. Importante isso, porque é até um respaldo para você. Com certeza. É um respaldo para você. Agora, vamos falar um pouquinho, uma última colocação, Wolverine, a respeito desse crescimento no número de motociclistas. Antigamente nós acompanhávamos um crescimento de motociclistas nas cidades do interior, mas aqui a capital cresceu muito, até por conta mesmo da questão da economia. Mas essa fase desordenada do crescimento tem também potencializado o número de acidentes, inclusive acidentes com vítimas fatais. Semana passada, um cidadão teve uma colisão ali na Avenida Senador Rui Palmeira, o caminhão passou por cima, ele veio a falecer. Outra situação ali na parte alta de Maceió também registrada essa semana. Isso tem preocupado vocês, agentes de trânsito, esse crescimento no número de motociclistas e do número de acidentes com vítimas fatais também aqui em Alagoas? Olha só, Canhão, a gente trabalha com 3 fatores: educação para o trânsito, engenharia de tráfego e fiscalização de trânsito. Muito importante. Então, quando esses pilares estão alinhados, maravilha. Mas o nosso desafio é alinhar educação, engenharia e fiscalização de trânsito. Então, o congestionamento que se forma hoje no trânsito, ele estimula ao usuário adquirir motos, né? Motocicletas, por quê? Tem uma agilidade diferente, é menor, pode transitar no corredor com as devidas recomendações, mas que infelizmente a galera que anda na moto não se conscientiza, está sempre andando em alta velocidade, sem capacete, violando regras básicas de circulação. E aí, quando a pessoa chega para mim e diz, olha, Wolverine, moto é muito perigosa, eu não quero andar de moto. Peraí, a moto não é perigosa. O perigo está no condutor. Isso. Qual o pensamento dele? Às vezes você tem um pensamento de ir com o outro, vou fazer um grau. Hoje a moda é grau. Esse grau está tirando o sossego dos órgãos de trânsito, da segurança viária. Por quê? Querem empinar moto, querem andar de uma maneira desordenada, fazer barulho. E tudo isso, gente, gera um impacto social, político e econômico. Canhão, uma pessoa que viola uma regra de trânsito, avancei o sinal vermelho, o que é que pode acontecer com ela? Um acidente. Isso. Um acidente. Aí você fala, deixa ele se acidentar que ele vai ver. O problema é dele. O problema não é dele. O problema é social. Por quê? Porque ele envolve outras pessoas. O problema é econômico. Por quê? Porque gera um custo muito grande para o Estado em, por exemplo, deslocar uma ambulância, em ocupar um leito por um acidentado, que isso eu acho lamentável, porque quando a gente fala em leito de hospital, deve ser ocupado por quem, Canhão? Pessoas que estão doentes. Pessoas doentes. Você, em plena condição de saúde física e mental, viola uma regra de trânsito de avançar sinal vermelho, aí é a principal fonte de renda para a família, deixa de produzir, não está trabalhando, aí tem uma lesão permanente, quando não o óbito,
aí deixa de produzir, vai se aposentar, né? Vai gerar um custo para o Estado, o INSS, tudo isso quem paga somos nós. É verdade. Professor Wolverine, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela sua atuação, né, pela SMTT do município de Rio Largo. Tenho certeza que a ordem está sendo mantida pelo que estabelece o Código de Trânsito brasileiro, né? Agora, é claro que tudo depende de nós, gente. Não adianta ter agentes de trânsito bem orientados, não adianta ter vários espalhados. Inclusive, gostaria de ver mais vezes o semáforo, que hoje é um personagem da SMTT, mais vezes espalhados também em vias aqui, realmente em Maceió, né, em todo o estado de Alagoas, para levar, né, não somente nos auditórios, nos fóruns, mas na rua. O semáforo precisa estar na rua. É um personagem que mostra também que a educação no trânsito é importante. Canhão, aproveitar o espaço e agradecer, dar os parabéns à SMTT de Arapiraca. Hoje ela é uma referência não somente no estado de Alagoas, mas para todo o Brasil. Parabéns, SMTT de Arapiraca. Agradecer também a minha equipe de educadores, a Maria Cecília e a Alfibel Góes, e a todo mundo que está aqui nos assistindo e acompanhando. Conversamos sobre a Semana Nacional de Trânsito, uma verdadeira aula de educação que é mais importante para evitar acidentes, gente. Uma sociedade educada, obviamente, andará também nas regras, né, nos conformes, e vamos diminuir muito esse número de acidentes que tem deixado muitas famílias enlutadas, principalmente em 2022, por conta realmente de colisões, por conta de situações de desrespeito às regras do trânsito. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, nós vamos no último bloco do TV Mar News trazer mais participações. Arnaldo Ferreira chegando por aqui, ainda Fernando Palmeira falando conosco. Tem muitos outros assuntos ainda hoje no programa TV Mar News.